Olá a todos! A nossa aula de hoje é uma análise de duas fontes das campanhas de Getúlio Vargas. O objetivo é fazer uma análise crítica de duas fontes históricas em dois momentos distintos da história do Brasil. A primeira trata-se de uma propaganda da candidatura de Getúlio Vargas ao cargo de senador e de deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, em 1945, e a segunda de um folheto da campanha presidencial de 1950, que buscava o seu retorno ao cargo maior da política brasileira. Esses dois momentos têm relação direta com a crise e o fim do Estado Novo, quando se tem uma nova organização partidária com o retorno do pluripartidarismo. De acordo com Ângela de Castro Gomes, no período que vai de 1945 a 1964, três grandes partidos marcam a cena da política brasileira: o Partido Social Democrático, PSD, a União Democrática Nacional, UDN, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, este último vinculado ao sindicalismo e o Ministério do Trabalho, tendo como figura o então presidente da República, Getúlio Vargas. Com a renúncia de Vargas em 29 de outubro de 1945, dando fim ao Estado Novo, não podendo ser candidato à presidência, apoia Gaspar Dutra para presidente e se lança candidato ao Congresso Nacional, conforme se nota na propaganda de 1945, quando era possível ser candidato para o Senado e a Câmara dos Deputados e por vários estados. Para Maria Letícia Correia, Getúlio Vargas, entretanto, foi um dos grandes vencedores das eleições de 1945, além de ter tido papel fundamental na vitória de Dutra. Conseguiu eleger-se ao Senado pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, e também deputado constituinte pelos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia, além do Distrito Federal, conforme era admitido pela legislação eleitoral vigente na época, que possibilitava a disputa simultânea a mais de um cargo e por mais de um estado. Optou por tomar posse como senador pelo estado gaúcho. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, surge mantendo suas bases no sindicalismo, inclusive com preferência de candidatos ligados aos sindicatos, buscando construir uma identidade com o trabalhador sindicalizado, um setor identificado com os projetos de governo de Getúlio Vargas. Para Ângela de Castro Gomes, o PTB surgiu como um partido que tinha por função canalizar os esforços investidos pelo Estado Novo na organização sindical dos trabalhadores, e nestes termos pode-se dizer que ele foi razoavelmente bem sucedido. Assim, a propaganda de Getúlio Vargas traz em destaque a palavra trabalhadores e reforça que seu mandato será em defesa das leis sociais e garantia de direitos. Ademais, cabe aqui ressaltar também a palavra nosso partido, uma referência ao partido que surge com a marca da classe trabalhadora aliada de Vargas. Ao comparar o folheto distribuído nas eleições de 1950, quando Getúlio Vargas entra na campanha para retornar ao cargo de presidente da República, com a propaganda de 1945, é nítida a ausência do nome do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e a troca do nome trabalhadores por operários, funcionários, fazendeiros, povo em geral, o que reflete uma abrangência maior por eleitores. Entretanto, Ângela Gomes salienta que Vargas era candidato da coligação PTB-PSD e que Vargas voltava à cena política pelas mãos do trabalhismo, que ele mesmo construiu durante o Estado Novo. Partido, ideologia e líder, ao mesmo tempo que se associavam, não eram a mesma coisa, mantendo áreas de tensão entre si. Muitos trabalhadores promoveram por conta própria o nome de Getúlio Vargas, desde o Estado Novo até o seu retorno à presidência em 1950. A Canção dos Brigadeiros e a Canção dos Marmiteiros fizeram parte de uma grande campanha contra Eduardo Gomes, com o objetivo de inverter a situação eleitoral que não estava favorável ao candidato de Getúlio Vargas à presidência, ou seja, de Eurico Gaspar Dutra. Alzira Alves de Abreu relata que no dia 19 de novembro, em discurso proferido no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Eduardo Gomes atacou Vargas e o seu período de governo ditatorial, afirmando que não necessitava dos votos desta malta de desocupados, que apoia o ditador para se eleger presidente. Ao pesquisar a definição de malta, Hugo Borg
identificou que seria grupo de operários que percorrem as linhas férreas, levando suas marmitas, marmiteiros. A partir daí, começou uma campanha contra o adversário, afirmando que ele desprezava os votos dos marmiteiros, ou seja, dos trabalhadores, e que só queria o apoio dos ricos e privilegiados. Segundo Alzira, a campanha que utilizava rádios e jornais foi ampliada por Borg, que afirmava igualmente que Eduardo Gomes era contra os negros, os protestantes e espíritas, as mulheres que exerciam atividades profissionais, etc. Desta forma, observa-se que a propaganda eleitoral de Getúlio Vargas se apropria dessa campanha difamatória ao trazer a canção do Brigadeiro e a canção dos marmiteiros, que é apontada como responsável pela virada na eleição, levando à derrota de Eduardo Gomes. Já o folheto distribuído na campanha de 1950, à presidência da República, traz a oração de getulista, atribuída ao retorno de Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, mobilizando o eleitor brasileiro em torno dos temas nacionalismo e trabalhismo. Mônica Almeida diz que Vargas, depois de eleito, buscou uma agenda de desenvolvimento econômico nacional e popular com apoio de trabalhadores. Para Ângela, sua intenção declarada era criar um governo trabalhista, mas não soube negociar com o seu partido PTB e com a ala conservadora, provocando um desgaste político, isto é, uma crise que marcará o seu governo. Portanto, ao analisar as duas fontes históricas do período pós-Estado Novo, quando houve uma abertura política com a redemocratização e retorno ao pluripartidarismo, podemos identificar nessas propagandas políticas o contexto histórico dessa época, bem como a diferença entre essas duas datas, mas que têm em comum o getulismo e o trabalhismo. Finalizando, ao ler a frase "Viva Getúlio Vargas" no folheto de campanha de 1950, vem à mente que ninguém imaginaria que a sua vitória o levaria a um fim trágico, o suicídio. A opção de atividade para os alunos deverão comparar os panfletos das campanhas de Getúlio Vargas com os atuais santinhos e fazer uma análise crítica sobre as eleições, principalmente se há mudanças ou permanências. Muito obrigado.